Imagine-se à beira de um momento decisivo, totalmente seguro de si. Você treinou para isso, está confiante. Mas o que acontece quando seu maior trunfo se torna a razão do seu fracasso? A mente humana é uma máquina complexa, cheia de truques incríveis, que nos ajudaram a sobreviver e prosperar ao longo dos milênios. Mas o que você talvez não saiba é que algumas das nossas melhores habilidades podem, paradoxalmente, nos levar direto ao fracasso. Primeiro, vamos falar sobre a autoconfiança. Ela é considerada uma das chaves para o sucesso. E, de fato, sem autoconfiança é difícil arriscar ou acreditar em si mesmo. Mas quando levada ao extremo, a autoconfiança pode virar um problema. Psicólogos chamam isso de excesso de confiança. Você já assinou algo sem ler as letras miúdas porque achava que já sabia tudo? A mente nos engana, fazendo-nos acreditar que sabemos mais do que realmente sabemos. E quando isso acontece, deixamos passar os detalhes, ignoramos os sinais de alerta e fracassamos. Agora, o otimismo. Quem não gosta de ver o lado positivo das coisas, certo? Pensar positivo ajuda a manter a motivação a superar desafios, até que, bem, não ajuda. O chamado viés do otimismo é quando acreditamos que as coisas sempre vão dar certo, mesmo quando as evidências mostram o contrário. A mente nos protege da ansiedade, mas ao fazer isso, também pode nos cegar para os riscos reais. Por último, a conformidade social. Desde que somos crianças, somos programados para nos encaixar. Ser aceito pelo grupo é uma das necessidades mais básicas do ser humano. Mas quando levamos isso ao extremo, algo perigoso acontece. Isso é o que chamamos de pensamento de grupo. A mente humana nos leva a confiar demais nas opiniões dos outros, mesmo quando, no fundo, sabemos que algo está errado. E o resultado? Fracasso. O problema é que essa tendência de seguir o grupo está profundamente enraizada em nossa biologia. Desde os tempos pré-históricos, a sobrevivência dependia de se alinhar com o coletivo. Desafiar a tribo significava ser excluído, o que naquela época poderia ser fatal. Mas hoje, essa necessidade de se conformar nos coloca em situações onde nosso julgamento é comprometido. O mais interessante é que quando estamos em grupo, nossos cérebros funcionam de maneira diferente. Deixamos de pensar de forma crítica e racional, acreditando que se todos concordam, deve ser a decisão certa. Esse fenômeno, conhecido como pensamento de grupo, é responsável por algumas das maiores catástrofes da história. O caso mais famoso talvez seja o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986. Mesmo sabendo que havia problemas graves no projeto, ninguém falou nada, porque ninguém queria ser a pessoa que quebraria a harmonia. E o resultado foi trágico. Então, da próxima vez que você estiver em um grupo e sentir aquele incômodo no fundo da mente, ouça-o. O que muitas vezes nos leva ao fracasso é ignorar esse instinto, optando por seguir o fluxo, quando deveríamos ter a coragem de discordar. Mas por que é tão difícil ir contra o grupo, mesmo quando sabemos que algo não está certo? Isso acontece porque nossa mente valoriza a aceitação social acima de quase tudo. Estudos mostram que o medo de rejeição ativa as mesmas áreas do cérebro associadas à dor física. Ou seja, quando nos opomos ao grupo, nossa mente nos faz sentir como se estivéssemos em perigo, como se estivéssemos prestes a ser isolados. O irônico é que, em muitos casos, a maioria do grupo também está hesitando, mas ninguém fala. É o clássico dilema do conformismo. Um estudo clássico da psicologia, conhecido como o experimento de Asch, mostrou que as pessoas tendem a concordar com a maioria, mesmo quando a maioria está claramente errada. E isso não acontece porque acreditam na resposta errada, mas porque o medo de ser diferente é mais forte do que a vontade de estar certo. O que podemos aprender disso? Que às vezes nossa mente nos engana para evitar desconfortos imediatos. E ao fazer isso, estamos dispostos a sacrificar nosso senso crítico. Então, ao seguir o grupo sem questionar, você pode estar colocando sua intuição de lado, e essa escolha pode custar caro. É preciso coragem para ir contra a corrente, para levantar a mão e dizer, eu discordo. Mas são essas ações que muitas vezes nos levam ao sucesso, enquanto o conformismo pode nos levar ao caminho do fracasso. A mente humana é poderosa, mas também pode ser traiçoeira. Então, da próxima vez, quando sua intuição gritar, ouça. Ao longo da história, as maiores inovações e revoluções não vieram daqueles que seguiram o consenso, mas daqueles que ousaram pensar diferente. A coragem de questionar, de desafiar as normas,
foi o que levou à criação de novas ideias e, por vezes, a mudanças radicais na forma como vivemos. Grandes pensadores como Albert Einstein, Marie Curie e Steve Jobs não se conformaram com as ideias estabelecidas. Eles não tiveram medo de ir contra o que era popular ou seguro. Eles ouviram aquela pequena voz de intuição que lhes dizia que havia algo mais, algo que os outros não estavam enxergando. E é por isso que eles mudaram o mundo. Mas não precisamos ir tão longe na história. No nosso cotidiano, pequenas decisões de coragem também podem nos levar ao sucesso. Talvez seja dizer não a uma oportunidade que todos acham imperdível, mas que no fundo você sente que não é a melhor para você. Ou pode ser o momento em que você decide seguir seu próprio caminho, mesmo quando todos te aconselham a fazer diferente. Ouvir nossa própria intuição e desafiar o status quo não é fácil. Requer autoconhecimento e a capacidade de lidar com as consequências de ser diferente. Mas é nesse ponto que as maiores mudanças pessoais e profissionais acontecem. A mente humana é construída para buscar segurança e aceitação, mas o verdadeiro crescimento ocorre quando nos permitimos questionar. Quando aceitamos que seguir o grupo não é sempre a melhor resposta, porque no fim das contas, o sucesso não está em fazer o que todos fazem, mas em ter a coragem de fazer o que poucos se atrevem a tentar. Então, da próxima vez que você estiver em uma situação onde todos parecem seguir uma direção e algo dentro de você diz para ir na outra, respire fundo e pergunte a si mesmo: será que vale a pena? Talvez o caminho menos percorrido seja o que você realmente precisa. Porque muitas vezes, o que parece ser um salto no escuro é, na verdade, o primeiro passo em direção ao sucesso. Esses momentos de decisão podem parecer pequenos à primeira vista, mas, no final das contas, são eles que moldam quem somos e onde chegaremos. Cada vez que ousamos ouvir a nossa intuição, estamos reafirmando nossa individualidade, nossa capacidade de pensar por nós mesmos. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que separa aqueles que alcançam grandes realizações daqueles que apenas seguem o fluxo. O mundo precisa de pensadores corajosos, pessoas que estão dispostas a questionar, a discordar, a trilhar novos caminhos. Porque é assim que o verdadeiro progresso acontece, não através da conformidade, mas da coragem de ser diferente. Então, da próxima vez que sua intuição te chamar, não a ignore, abrace-a. Ela pode ser o seu maior guia para o sucesso. Se esse vídeo te inspirou a repensar suas escolhas e seguir o seu próprio caminho, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E claro, se inscreva no canal para mais conteúdos sobre os mistérios da mente humana e como podemos usá-los a nosso favor. Afinal, o que nos leva ao sucesso não é o que todos fazem, mas o que nós escolhemos fazer.